Eu lembro de uma capa na época da pandemia que mostrava uma corrida de touros assim mecanizados e tinha o logo das Big Techs, né? Em cada touro era a corrida pelo primeiro trilhão. Agora você olha todas aquelas empresas da capa, todas valem mais de 1 trilhão. Algumas valem mais de 2 trilhões. Então é bizarro o quanto a gente teve de crescimento de empresas que já são muito grandes. O que me desperta a dúvida, né? Cara, vai crescer ainda mais, vai ficar o tamanho de um país esse negócio? E aparentemente estão crescendo. Estão crescendo, isso é incrível. Eu queria saber se a animação de vocês com o mercado americano, apesar dessas dúvidas de valuation, tá mais ligada a essas sete magníficas ou não. Tem coisas fora do radar, vocês preferem fazer um picking lá, compram simplesmente a tecnologia, o índice, o S&P. Como é que vocês encaram esse investimento no mercado americano? É, bom, depois você ajusta a minha resposta, Felipe, para uma resposta melhor, mas assim, inicialmente é importante ter noção de que nos Estados Unidos o setor de tecnologia é 30% do índice, 33, 34% do índice. Só que tem empresas que não são consideradas setor de tecnologia. O Google é considerado Communication Services, a Amazon é consumo discricionário. Quando você junta esse pessoal que não é tecnologia e coloca no basket de tecnologia é 50% do S&P, né? Então, assim, o setor... Até porque não considerar o Google tecnologia é forçado. Exato, né? é forçado. Então, tecnologia é 50% da bolsa, logo é o setor mais importante para você olhar. Isso é fato. Mas existem outros setores que são super importantes. Setor financeiro, setor healthcare, setor de industrials, o setor de consumo. Então, a gente tem... o nosso time de research é grande e a gente tem pessoas olhando para outros setores. A gente não olha só para o setor de tecnologia. O setor de tecnologia é o mais legal de estar nesses exemplos porque os números são impressionantes, Sim. A performance é impressionante e é realmente um setor que chama atenção. Mas é importante, cada momento econômico você tem setores que vão performar de maneiras distintas. O que a gente tenta fazer olhando as possibilidades de cenário nos próximos 12 meses, tentar entender quais setores a gente tem que perder um pouco mais de tempo e um pouco menos de tempo para alocação. Mas a gente cobre os outros setores, não só o setor de tecnologia lá fora, assim. E, obviamente, mesmo dentro do setor de tecnologia, tech é muita coisa, né? Assim, tem a performance entre software, semicondutor, internet é bem distinta entre eles. Então, é importante ter essa distinção. E aí, por fim, só fazendo um parênteses no que você falou, são duas coisas que aconteceram, né? Você falava há pouco tempo atrás que uma empresa valer 1 trilhão era muita coisa, e hoje tem várias que valem 3. Mostra que essas empresas são muito poderosas e têm fundamentos muito bons, geram muito dinheiro, e mostra que o dólar cada vez vale menos. E essa é a melhor moeda, né? Então, assim... real, né? Exato. Então, tem essa combinação de dois fatores, né? A depreciação do valor monetário do dólar e a capacidade que essas empresas têm de crescer e de gerar valor. Quer completar alguma coisa? Sim, claro. Tem um negócio que é importante, que você fez uma pergunta mais ampla sobre a economia americana. A gente pode depois entrar nos detalhes, o que a gente acha aí de crescimento e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente tenta observar, ok, se você não for investir nos Estados Unidos, esquecendo um pouco, né, o viés de querer investir só no Brasil e a gente poder pensar daqui, a gente pode investir em qualquer lugar do mundo. O viés que não tem lógica absolutamente nenhuma, né, cara? Nenhuma, mas é assim no mundo inteiro. Então, enfim, acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar. Até o nosso fundo da área global, ele nasceu desse nosso viés de querer sempre investir mais no Brasil, né? A gente criou um fundo que a gente se força a investir mais fora e não investir aqui no Brasil. Sim. E aí, a pergunta que a gente sempre se faz é, ok, dado que você tem, né, o universo, né, o mundo para você investir, onde que são os lugares que a gente gostaria de olhar? E uma das coisas que a gente já falou aqui e estuda é que no final das contas, né, empresas, ações e moedas, elas perseguem países que crescem mais. Então tá bom, então onde que tem crescimento no mundo? E é muito curioso que a gente hoje encontra uma escassez de crescimento econômico. É difícil de você olhar uma região que de uma forma consistente você fala, poxa, aqui você tem um polo de crescimento que vai ser sustentável porque você tem movimentos estruturais aqui que vão levar, né, a economia a crescer pelos próximos 10 anos. País que a gente encontra isso ainda é os Estados Unidos. Que é uma coisa muito curiosa, né? Que é o país que é o maior de todos, é uma das histórias mais impressionantes dos últimos 150 anos, quando o Murilo colocou, e ainda é um dos países que mais cresce. O PIB nominal americano, ele vem crescendo mais que o PIB nominal chinês nos últimos 3 anos. É maluco esse negócio, Sim. Não é? Então, quando a gente pensa, poxa, vamos escolher um lugar que cresce para a gente poder investir, a gente tem uma dificuldade muito grande
de sair dos Estados Unidos. Então, isso também explica, mas aí a gente vai entrar no valuation é mais caro. Tá bom, então vamos olhar outros setores que o valuation não seja tão esticado assim. Ou será que mesmo nesses setores ou nessas empresas que o valuation é mais alto, será que elas não vão crescer mais do que o esperado? Ao longo dos últimos anos, a gente viu que a revisão de estimativas de lucro, ela foi positiva, não foi negativa. Então, a gente ainda continua olhando tudo e volta para os Estados Unidos. Muda o tamanho de posição, reduz um pouco se a gente acha que subiu demais e por aí vai, mas é difícil de ficar fora. Se a gente pensa em investimentos, geralmente o pessoal está acostumado a aquela frase que fala, né? Você quer mais retorno, tem que correr mais risco. Agora, investir no mercado americano, você corre menos risco em várias métricas para ter mais retorno comparado ao mercado brasileiro, em várias janelas de tempo, né? Então, por isso que eu questionei esse viés, porque, por exemplo, quem está assistindo aqui o podcast, brasileiros, em sua maioria, tem alguns portugueses, mas pegando o exemplo dos portugueses. Então, estão num país da Europa. O quanto esse pessoal está disposto a investir no Brasil, do portfólio deles? Não muita coisa. Não muita coisa. Um italiano, não muita coisa. Um árabe, não muita coisa. Aí o brasileiro fala, não, eu vou investir 100%. Pô, mas tem um mercado americano, a sua vida é em dólar. Você acorda e desliga o seu despertador num iPhone. Aí depois você vai e olha o WhatsApp para ver se alguém na sua empresa falou contigo. Alguém te mandou o link de um livro que você achou legal. Aí você compra na Amazon. Aí depois você vê o vídeo no YouTube. Aí tem uma dúvida, pesquisa no ChatGPT. Aí vai escovar o dente com a pasta da Colgate. Aí depois vai tomar o seu café. É uma empresa brasileira, tá? Mas é uma commodity negociada em dólar. Então o cara vive em dólar, mas fala, não, vou comprar só a empresa aqui do Brasil, porque as melhores do mundo estão aqui dentro. A nossa moeda é excepcional também em manter o valor, não, né? Então, por isso que é uma coisa que não tem muita lógica. Se o cara quer construir patrimônio, eu concordo. Tem que ter uma parte fora.